Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Olha, o assunto hoje não podia ser mais polêmico. Nós vamos conversar sobre dons espirituais e sobre aquele dom que todo mundo tem dúvida, o dom de línguas. Por que as dúvidas? Primeiro, porque é o dom mais comum de se ver nas igrejas que dão espaço para a manifestação dos chamados dons carismáticos. É o mais visível, para não dizer audível, né? E comum. No entanto, mesmo entre aqueles que praticam o dom de línguas, existem muitas dúvidas a respeito dele, né? Sobretudo por conta de saber se a sua origem. Eu já encontrei muitos e muitos crentes pentecostais que ficam em dúvida se aquilo que ele está falando veio de Deus ou se ele está sob influência do inimigo. Também por conta das críticas que outros setores da fé cristã exercem, dizendo que a maneira de falar as línguas não é a adequada porque a Bíblia não ensina dessa forma e por aí vai. Então, o que fez o Vejam Só? Encontrou dois irmãos, um que defende o uso das línguas e o outro que é contra, e que toparam vir ao programa. Achar grupos distintos na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Convencê-los a vir ao programa é outra história, muito diferente. Por isso, desde agora, mesmo antes de você saber quem é que está aqui, eu quero agradecer de púlpito ou de público, né, a presença desses dois debatedores, que vão nos ajudar por meio da explanação de suas convicções a respeito daquilo que a Bíblia ensina, né? Eles vão nos ajudar a concluirmos nós mesmos, cada um de per si, a respeito desse assunto delicado, atual e que é importante que nós saibamos. Afinal de contas, o uso que os dons de línguas têm tido na igreja de hoje está de acordo com as Escrituras? Sim ou não? Está no ar? Então vejam só. Olá! É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. E eu queria que você ganhasse o presente da AGRADE. Para concorrer, tem que entrar no site do programa e votar na enquete. Aliás, essa enquete é muito importante para a gente depois avaliar, né, a opinião dos telespectadores a respeito desse assunto tão delicado como é o de línguas estranhas. www.vejamsó.com.br. Vá lá, vote e você pode ganhar a camiseta da Grade hoje ou o kit Jô Rezende que a gente vai sortear amanhã. Então, só votando hoje você já está concorrendo a esses dois concursos aí. E agora, sem concurso, sem nada, você vai ganhar muita saúde se prestar atenção e fizer aquilo que o Kleber vai te dizer. Paz e graça, Kleber. Paz e graça, pastor, e a todos, 0800 777 4290. Esse telefone é de graça, é o telefone da OIT, do melhor ômega 3 do mundo, né, pastor? É verdade. É o puro extrato do óleo do peixe. Você que sofre com dores, cansaço, inchaço nas pernas, dores na coluna, constante, não deve sofrer mais, pastor? Nem precisa. E não precisa mesmo. Ele vai ativar sua memória, melhora a sua concentração. Para as mulheres, alivia aqueles sintomas da menopausa. Sabe aquele calor excessivo, aquela irritabilidade, aquela indisposição? Para que sofrer, mulher, se você pode realmente fazer esse tratamento com ômega 3, que é um produto natural, que faz aquela famosa faxina no sangue, limpando o sangue, melhorando a circulação, ajudando a prevenir doenças do coração, auxiliando pessoas que sofrem com diabetes, o mau colesterol, ou seja, ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, varizes, microvarizes, insônia, quer dizer, é um produto fantástico, pastor. Fantástico, tanto é que eu vou tomar o meu agora. E você deve fazer como o pastor está fazendo. Gente, o Brasil inteiro ligando, pode ligar do celular, não paga pelo custo da ligação, 0800 777 4290 é a chance que está sendo única para você tomar iniciativa e realmente cuidar da sua saúde, que é o nosso bem maior, né, pastor? Com certeza absoluta. Lembrando que o ômega 3 não é um produto que a gente produza no corpo. Isso é importante. Então, você realmente precisa fazer essa suplementação, porque o nosso corpo ele não produz o ômega 3. E os médicos do mundo inteiro recomendam. Agora, você tem que ter muito cuidado com qual tipo de ômega 3 que você está adquirindo, porque o nosso ômega 3, existem duas coisas importantes que comprovam a eficácia do ômega 3 e
E nós da Oiti, claro, que temos o prazer de mostrar para você que na sua casa vai chegar o melhor ômega 3 do mundo, né, pastor? Sem dúvida. Agora, tem depoimento, não tem? Tem depoimento. Vamos assistir? Eu tomo ômega 3 não porque eu tenho algum problema, eu tomo por prevenção, porque eu vejo falar, sempre ouvi falar que era bom e eu tomo. Só que nesse meio tempo também eu emagreci 6 quilos, que para mim foi ótimo, né? E o meu marido, que tem problema de diabetes e outros problemas, tá tomando e tá ótimo. Só que eu recomendo a vocês que não tomem de outros consumidores, tomem do Oiti, que é o melhor. Que legal, né, pastor? Ela é cliente da Oiti há 2 anos. Pois é, já perdeu 6 quilos. Que legal, né? E olha, o marido dela também tá satisfeito com o resultado do ômega 3. Agora, promoção, contagem regressiva, né, pastor? Poxa vida, tá amanhã no fim, é um grande dia, é amanhã. verdade. Agora, quantas pessoas? Hoje eu vou ser bonzinho, 500. 500 pessoas pedindo o Super Kit Família de Natal. Está imperdível. Ganha o colágeno, aquele 2 meses de tratamento para você cuidar da pele. Olha, o colágeno aparece no vídeo. O homem, tanto o homem quanto a mulher, vai ficar com a pele muito mais saudável, muito mais bonita. Quem paga à vista na Oiti tem um super desconto, mas eu não posso pagar à vista. Será que aceita cartão de crédito? Claro que aceita, né, pastor? Aceita e tem privilégios e vantagens. É isso aí, o boleto bancário é só daqui a 45 dias. Aposentados, pensionistas, têm privilégios e vantagens. Contagem regressiva para quem, pastor, amanhã? Então, para TV de LED. É isso aí. 32 polegadas. Olha que presentaço de Natal, hein? Então aproveita 0800 777 4290. Se eu fosse você, eu ligaria o senhor, hein, pastor? Não tem que perder. É verdade. Oiti significa mãe. Nem que seja em língua estranha, já que o assunto de hoje é esse. Mas, você tem que aproveitar, porque se a oportunidade passa e você não pega... Então aproveita, 0800 777 4290. É o melhor ômega 3 do mundo, só poderia ser, pastor? Da Oiti. Não se engane. Valeu. Um abraço, pastor. Vamos lá. Bom, eu já fiz a minha gratidão na abertura do programa e agora vou agradecer de novo aos 2 irmãos que aqui estão com a gente. Pastor Thomas Tronco dos Santos, que é ministro da Igreja Batista Redenção lá em Atibaia, professor de teologia e que viajou. Deu um bocado de tempo hoje de Atibaia aqui a São Paulo, né, pastor? Paz e graça. O problema não foi nem de Atibaia em São Paulo, foi de São Paulo em São Paulo. Tá ficando bem difícil. Mesmo assim, é uma alegria, como sempre, estar aqui. Agradeço. Qual que é o endereço da Igreja Redenção lá em Atibaia? Lá em Atibaia é Rua Marco Vinícius Chiochete, número 339, em Nova Inópolis, uma travessa entre a Avenida Dona Gertrudes e a Avenida São Paulo. É perto do centro? No bairro Alvinópolis. O bairro Alvinópolis é o maior bairro de Atibaia. Então tá bom. Seja muito bem-vindo, obrigado. Do outro lado, nós temos o pastor Marcos Stefano Couto. É a segunda vez, né, pastor? Segunda vez. Segunda vez que ele vem ao programa. Ele é ministro da Igreja Universal Assembleia dos Santos e é jornalista, inclusive coopera com o jornal Show da Fé, aqui da casa. Pastor Marcos, seja bem-vindo, paz e graça. Paz seja contigo também, pastor. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente, né? E esperamos aí ter um bom debate para esclarecer realmente um assunto muito polêmico. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica na Rua Castel Gandolfo, número 161. Fica na região ali da Vila Progresso, região do Grajaú. No Zona Sul de São Paulo. Extremo da Zona Sul. Perfeito. Muito obrigado. Bom, nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema, depois eu ponho no ar a enquete de hoje. Vejam só. O grande número de igrejas e doutrinas diferentes tem gerado algumas dúvidas e muitas delas se referem aos dons do Espírito Santo, entre eles o dom de falar em línguas. A Bíblia expõe o dom de línguas como uma capacitação sobrenatural que permite que algumas pessoas falem das grandezas de Deus em um outro idioma, sem que nunca o tivessem aprendido. Segundo a Bíblia Sagrada, o dom de línguas não é um fruto de exercícios ou de aprendizado, mas sim algo dado por Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Outra característica marcante deste dom é que ele não está ao alcance de todos. Segundo a Bíblia, este e outros dons não podem ser escolhidos pelas pessoas, mas é concebido pela vontade de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Porventura são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Será que o dom de línguas tem sido usado da forma como a Bíblia ensina? Este é o tema do Vejam Só desta noite. É isso aí. E você participa do programa pelo site www.vejamsó.com.br. A enquete de hoje é exatamente a mesma pergunta do tema. Você vai entrar no site e vai responder. Em sua opinião, o dom de línguas tem sido usado da forma como a Bíblia ensina? Pelo que você vê, né? Pelo que você vê, ouve ao seu redor. O dom de línguas tem sido usado da forma como a Bíblia ensina? As respostas são inéditas, nunca apareceram no programa. Né? Sim, tem. Ou não tem. Ou a minha, que de fato é a minha mesmo. Não sei, eu não sei. Vou ficar sabendo ao final do programa, depois de ouvir os meus irmãos, tanto os que estão aqui no estúdio comigo, quanto aqueles que se manifestarem por intermédio da internet. Tá bom? E você participando do programa, além de enriquecer o nosso debate, inclusive com o resultado da enquete, você se habilita a ganhar os presentes, né? Hoje o presente é da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Vou sortear agora, no finzinho desse programa aqui, alguém vai levar uma linda camiseta que vai deixar a pessoa bastante estilosa. Mas muito melhor ficará a pessoa se tornar uma aluna da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que está presente no Brasil inteirinho e até fora do país. São mais de 600 unidades da Agrade esperando a sua matrícula. Todas elas têm o curso bíblico, todas têm o curso bíblico. Quer estudar a Bíblia? Pode estudar na Agrade. O telefone para você pegar o endereço da unidade mais próxima da sua casa é 3115-0819 em São Paulo, mas esse telefone só atende no horário comercial, então não adianta ligar agora. Você vai ligar de segunda a sábado, no horário comercial, para 0 operadora 11 3115-0819, ou se você preferir, entrar no site agrade.com.br, tá? Muito bem. Vamos lá. Vou começar com o pastor Marcos Stefano, que é o ministro da Igreja Universal Assembleia dos Santos, jornalista, e já que é a segunda vez que o senhor veio ao programa, então o senhor começa hoje, tá bom? Pode ser. Como é que o senhor responderia, em linhas gerais, a pergunta tema de hoje? O dom de línguas tem sido usado de forma como a Bíblia ensina, no geral? Olha, eu acredito que o dom de línguas é um dos dons mais importantes, né, que o Espírito Santo nos concede. Para mim, pelo menos, foi uma grande bênção quando eu o recebi, né? Porque através dele eu tenho tido muita edificação nos meus momentos de oração. Agora, o que eu vejo ultimamente é que ele tem se transformado, na verdade, num emblema, num brasão e num símbolo de espiritualidade, né? O que eu leio, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios é o que eu tenho visto em muitas localidades e com muitos irmãos, né? Pessoas que abusam do uso do dom de línguas. O que não quer dizer também que o dom não é importante. O dom, ele é importante, né? O que tem que ser feito é usá-lo de acordo com como a Bíblia determina, né? Isso é fundamental. É uma reflexão interessante, porque se nós pensarmos que essa questão da valorização do batismo com o Espírito Santo, ela recomeçou em 1906, aliás, numa noite de Ano Novo. Nós estamos chegando agora já no fim do ano, começo do Ano Novo, com uma mulher chamada Agnes Osman, né, que recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Ela relata que ficou 3 dias sob a influência do poder de Deus. Isso em 1906, há mais de 100 anos. Então é uma discussão muito oportuna que a gente trava hoje. Eu acredito que tem havido um abuso, principalmente porque o dom de línguas, ele é um dom dado primeiramente para edificação pessoal da pessoa. Então, tem gente que acredita que não, que quando eu recebo esse dom de falar em línguas, eu preciso orar por outras pessoas, eu preciso interpretar, eu preciso ser um profeta,
né? E não é bem assim. O principal uso do dom de línguas é a edificação pessoal, né? Como Paulo fala aqui aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito ele fala mistérios. Então, o principal uso das línguas tem que ser, primeiramente, entre a pessoa e Deus. E aí que há a maior confusão. As pessoas acham que ela tem que ser usada como exibição pública, e não é esse o principal uso. Muito bem, muito obrigado, pastor. Agora é a vez do pastor Tomás Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia. Ele que viajou para estar conosco, né? Pastor, como é que o senhor responderia, na sua primeira fala, a pergunta tema de hoje? Sim, de fato eu concordo na questão do abuso, e é óbvio que ao falar sobre o uso atual do dom de línguas, a gente vai falar de um uso geral, né? Não tem como avaliar como cada igreja faz. Apesar de que a minha posição pessoal é que o dom de línguas ele encerrou no ano 70, tendo simbolizado o que aconteceu, né? Justamente porque minha visão não é de que o dom de línguas sirva para edificação pessoal, mas como um sinal e não para crentes, para incrédulos, porque Paulo fala assim, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Basta a gente se perguntar agora que sinal, né? No versículo anterior, ele cita o Antigo Testamento dizendo, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas. Eu estou lendo aqui 1 Coríntios 14, versículos 20, 21 e 22, aliás. 21 e 22. Ele diz, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então é um texto que trata de juízo, já que em Deuteronômio 28, ele fala de um sinal, de sinais que durariam para sempre, como sinais do castigo de Deus sobre Israel por causa da desobediência. Ele fala isso nos versículos 45 e 46. Mas no 49, um desses sinais era o seguinte, virá sobre vós uma nação de longe, que virá como uma águia num voo impetuoso, nação cuja língua ignoras. E aí então eles causariam destruição. E quando isso acontecesse, eles deviam saber, eles deviam perceber que era o Senhor trazendo punição pela rebeldia, pelo coração duro, pela quebra da aliança do Sinai. Então isso aqui, quando era dito, isso aqui são nos anos anteriores à destruição de Jerusalém, o mesmo aconteceu, conforme Isaías e Jeremias, o mesmo aconteceu antes da destruição do templo por Nabucodonosor, e isso aqui era um fato corrente, mas não servia primariamente, servia secundariamente, ou talvez terciariamente aqui para edificação pessoal, mas o objetivo principal dele era apontar um sinal de juízo para os incrédulos, enquanto a pregação, enquanto as profecias, essas sim, eram para os crentes. Então, por causa disso, além da forma, a gente vai ter tempo para falar ao longo do programa, mas além da forma geral do dom, mas a gente percebe que não é só a questão do uso comedido hoje em dia, ou do abuso dele, mas do propósito dele, do formato dele, do motivo pelo qual ele foi dado. Por causa disso, ele tem sido usado de maneira diferente do que a Bíblia propôs. Só para esclarecer para o telespectador, pastor, o senhor é aquilo que os teólogos chamam de cessacionista? Nesse sentido, às vezes as pessoas entendem mal o cessacionismo. Entendem que o cessacionismo crê que todos os dons espirituais cessaram. No meu caso, e aí tem lá no site da minha igreja, igrejaredenção.org.br, está lá o artigo com o nome O Dom de Línguas Hoje. Então, no qual eu creio que no ano 70 se cumpriu o sinal que era apontado pelo dom de línguas, e aí então ele cessou por ter vindo o acontecimento simbolizado. E também outros dons, por exemplo, do apostolado e da profecia, que Efésios 2:20 garantem que estão na época da fundação da igreja, cedendo lugar depois para o resto da parede, das outras pedras vivas e dos outros dons. Mas o senhor começou falando que as pessoas fazem confusão com o cessacionismo. Tem algum dom que não cessou para o senhor? Não, para mim os dons que cessaram, que eu tenho base bíblica para mostrar a cessação deles, é o apostolado, a profecia,
os dois por estarem na fase formativa da igreja, serem o alicerce da igreja, e tendo estabelecido as bases sólidas da igreja, eles deixaram de existir. O livro de Apocalipse cita os apóstolos em número de 12, não tem muito para onde correr. Mas, fora isso, o dom de línguas. Os outros dons, o amor, a oração, a fé, o socorro, estão todos aí, e a igreja necessita deles. Cada crente tem um e falha quando falta no uso dele. Bom, depois então a gente pode discutir por que alguns dons param, outros não, né? E o mais comum, que é o dom de línguas, na opinião do senhor, cessou no ano 70. De qualquer forma, a gente não vai falar sobre isso hoje. Acho que hoje tem a ver com as normas para o uso, né? E não o continuismo, não. Tem a ver com tudo. Nesse artigo no site da Igreja Redenção está lá, o dom de línguas hoje. Ele vai tirar bastante dúvida sobre isso, inclusive as citações de Isaías, de Jeremias sobre isso. Tá bom. Jerônimo Ribeiro Costa Júnior, de Jaguaquara, na Bahia. Muitas vezes usamos e muitas das vezes estamos usando, mas não estamos percebendo que estamos usando de forma correta. E assim acabamos usando de forma errada. Edson Andrade, de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Em 1 Coríntios 12... capítulos 12, 13 e 14, Paulo dá uma aula de como nós devemos nos comportar mediante as manifestações dos dons. Porém, a igreja hoje reluta na meninice, não se comportando corretamente. O que fala em línguas edifica a si mesmo, pois seu espírito fala com Deus. Mas hoje é possível ir a lugares que todos falam em línguas e não existe nenhuma interpretação. Eu sou batizado no Espírito Santo e falo em línguas. E hoje oro para que possa também interpretar. Na presença... Perdão. Na presença de leigos, prefiro me calar do que falar em línguas e edificar apenas a mim mesmo. Isso faço em particular ou na ausência de leigos. Ou seja, ele ora em línguas quando não existem leigos na igreja ou quando ele está sozinho em particular. Tá. A questão que fica, pastor Marcos, já que na sua igreja se pratica, os senhores não são cessacionistas. Não somos não, criamos na atualidade. E no caso do irmão, porque também existe essa divisão entre os pentecostais. Alguns dizem que o sinal do batismo com o Espírito Santo é a manifestação do uso de línguas, nem que seja só naquele dia. Outros dizem que pode ser a manifestação de qualquer dom, o de línguas ou qualquer outro. Qual que é a visão dos irmãos lá? Olha, nós cremos, né, somos pentecostais mais clássicos, né, cremos que o sinal do batismo é o falar em línguas, né, mas eu realmente conheço muitas pessoas, né, que acreditam que não, que pode ser qualquer sinal. Eu procuro sempre ensinar, o pastor falou, né, sobre o site da igreja, né, no nosso site também nós temos a nossa lição bíblica, né, que nós estamos colocando, disponibilizando a desse ano agora no site, na qual nós fazemos um estudo sobre a questão do uso do dom, né, www.devoltasorigens.com, né, os irmãos que quiserem estar acessando podem conhecer um pouco mais. Mas eu conheço muitas pessoas que não acreditam dessa forma também, até igrejas inteiras, né? Mas eu procuro sempre ensinar o seguinte: o falar em línguas é a evidência mais clara do batismo com o Espírito Santo, aquela que torna mais fácil de você perceber quando a pessoa recebe, se bem que esse recebimento é apenas o primeiro passo, né? Na verdade, é como se você tivesse uma casa e você passasse pela porta. Então, a partir dali, você vai explorar a casa inteira. Então, falar em línguas é apenas o abrir a porta. Então, a grande questão é, eu tenho que entrar, eu tenho que explorar aquela casa. Eu acho que muitas pessoas se equivocam porque também é como andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você naturalmente não vai andar muito bem. Você vai aprender a andar de bicicleta. Você eventualmente vai cair. Agora, você tem que ir se aperfeiçoando, ouvir a voz de Deus e ter os dons espirituais, é você se aperfeiçoar nesse caminho. Tá. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o irmão, além dessa, da posição da igreja, é o que eu fico assim, intrigado, porque o irmão é da Igreja Batista, o senhor é da Universal Assembleia dos Santos, e eu sou presbiteriano independente, que é uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons, mas nunca se vê esses dons na igreja. Pelo menos não aqui, assim, na igreja de São Paulo. É mais comum em Londrina, tal, em alguns lugares, né, no norte do Paraná.
E o Jerônimo, lá da Bahia, diz, muitas vezes usamos e estamos usando, mas não estamos percebendo que estamos usando de forma errada e tal. Então, explica para nós, pastor, e na volta do intervalo o pastor Thomas comenta, como é que uma manifestação dada pelo Espírito pode ser usada errado? O Espírito Santo não puxaria o tapete do cara na hora? Eu posso acrescentar só mais um pedacinho na mesma pergunta? Como que se fala em línguas? Então, só acrescentando, né? Como seria certo, né? Como que se fala em línguas? Bom, começa com a minha pergunta, porque a dele é muito mais complicada. É mais complicada. Olha, eu vejo assim, primeiro que não existe uma coisa, um momento atual que seja muito diferente do que o povo de Corinto tenha vivido. É verdade que hoje, pelo crescimento do pentecostalismo, esse fenômeno se torna um pouco mais visível. Agora, se você for ver bem, o problema que está havendo em Corinto era esse, né, do abuso dos dons, sobretudo falar em línguas. Né? Diferente do pastor, eu vejo que essa passagem aqui, ela continua valendo para os nossos dias. Né? Esse fim de semana eu comentei com alguns irmãos, inclusive, porque quando se fala que, quando Paulo cita o versículo, né, falaria este povo por intermédio de homens de outras línguas, e ele cita que o falar em línguas é um sinal para o descrente, continua sendo até hoje. E a profecia é um sinal para o crente. Por quê? Porque se uma pessoa chega e lhe entrega uma profecia em bom português e diz assim, eis que o Senhor está contigo e tu verás uma mudança na tua vida no próximo mês, né? Só recebe essa profecia quem tem fé. Por isso que é um sinal para o crente. Agora, quando você fala em línguas, todo mundo vê, né? Todo mundo escuta, né? Todo mundo ouve o falar em línguas. Então é um sinal também para os incrédulos. O problema é o seguinte, a palavra é bem clara, ela fala que nós temos que falar em línguas, nós com Deus, né? Como diz o versículo 4, o que fala em uma língua edifica a si mesmo. Então, nós falamos com Deus. O problema é quando você está no meio do culto, até tem um pregador pregando e levanta uma pessoa impulsionada, né, pelo Espírito e começa a falar em línguas, né? Eu vejo assim, se Deus está usando o pregador, ele não vai usar a pessoa em cima. O senhor falou, pois é, mas como é que o Espírito Santo poderia fazer isso? Na verdade, como que funciona o dom de línguas e os dons espirituais como um todo? O Espírito Santo, ele comunica, né, as verdades ou aquilo que Deus quer no Espírito que está na pessoa, no Espírito da pessoa. E é pelo Espírito da pessoa, ensina Paulo, que ela transmite. Por isso que Paulo lá na frente ele vai falar assim, o Espírito é sujeito aos profetas. Não é o Espírito Santo que é sujeito, isso seria um absurdo. Quem é sujeito é o Espírito da própria pessoa. O Espírito Santo comunica ao Espírito da pessoa e é o Espírito da pessoa que se move para transmitir as palavras. Né? Diferente do que muitos falam, o falar em línguas não é um êxtase. Quer dizer, a pessoa não fala de forma estática, a pessoa não está consciente do que acontece. Na verdade, o dom de línguas é o quê? Ele toma a sua boca, você fala palavras, ele move sua boca, mas sua mente está plenamente consciente de tudo que acontece. Eu vou pedir para o senhor aprofundar um pouquinho mais essa resposta, eu tenho certeza que o pastor Thomas Tronco vai querer aprofundar, mas só no próximo bloco, tá bom? Quem já volta? Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a votar na enquete. A enquete de hoje é uma pesquisa, né? Você acha que o dom de línguas tem sido usado da maneira como a Bíblia ensina? Entra lá no site www.vejamsó.com.br, vote, né, nas opções que existem lá na nossa enquete, tá? Você pode ganhar prêmios. Depois eu falo dos outros prêmios que você pode ganhar, além da camiseta da Agrate. No bloco anterior, nós terminamos com o pastor Marcos Stefano Couto, da Igreja Universal Assembleia dos Santos, explicando para nós que o dom de línguas não é como muita gente imagina, fruto de um êxtase. É resultado de um êxtase, a pessoa fica em estado alterado de consciência.
Não é mesmo? Eu tenho essa impressão que é. Não, mas não é não. A pessoa é totalmente consciente de tudo que faz, né? Apenas Ela que escolhe as palavras? Não, ela não escolhe. As palavras fluem na boca dela. Mas a mente dela, ela permanece com a mente, permanece com todo o controle, tudo normal. E que tipo de palavras são? A Bíblia fala o seguinte, fala que é uma linguagem espiritual ou então que é uma linguagem de outra nação. As duas possibilidades. Você vê lá em Atos 2, você vê o que acontece lá, é uma língua, né, desconhecida para o falante, mas conhecida para o ouvinte. Né? Para o falante é uma glossa, uma língua desconhecida. Para o falante é um dialectus, né, que é uma língua conhecida. Mas quando você vê aqui em 1 Coríntios 14, você vê que homem nenhum entende, segundo Paulo. Né? Então é uma língua espiritual, cuja pessoa fala ela com Deus. Mas ela decide a hora que ela quer falar? Quando ela recebe o dom, ela recebe a capacidade de falar. Se ela começa a buscar e tem o dom, ela consegue falar. A hora que ela quiser. A hora que ela quer. Agora, aí que tá, tem uma diferença entre o dom de falar em línguas, uma linguagem de oração na hora que ela está orando, e aquela língua que é dada como um recado de Deus, né? Que é a língua de interpretação. Né? Tem uma pergunta que foi feita durante a matéria que foi exibida, que fala assim, que está um trecho de 1 Coríntios capítulo 12, que fala assim, são todos profetas? Né? Falam todos em outras línguas? Então, existe uma diferença. A pessoa tem o dom para a sua edificação pessoal e um dom como um ministério. Então, se a pessoa tem o dom de interpretar aquela língua, ele pode estar orando e pode ser um canal de Deus. Nesse caso, é um ministério, é diferente. Como que o senhor vê isso, pastor? O pastor Marcos falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido sobre as línguas serem de fato línguas humanas, né? Eu nunca vi ninguém defender isso, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina, eram línguas humanas. Algumas pessoas falam que aquilo foi um milagre no ouvido dos ouvintes. Mas isso aí não é dom espiritual, né? Quem recebeu o Espírito foram os crentes que falavam, e não os incrédulos que ouviam. Então, as línguas, elas são obrigatoriamente idiomas. O único lugar que fala algo diferente é em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala de línguas de anjos, né? Todas as línguas dos homens, até a língua dos anjos, onde ele está construindo uma hipérbole, uma poesia para enaltecer o amor. Ele fala também sobre uma fé que lança monte no mar. Entendeu? Então, ele não está defendendo um uso de uma língua fora do nosso mundo. Aliás, toda vez que os anjos falam na Bíblia, são línguas de homens, né? Mas não é isso. Então, são línguas mesmo e que necessitam de interpretação. Idiomas, exatamente. E que necessitam, sem interpretação, elas não deviam ser faladas na igreja. Então, cada pessoa... O próprio versículo que você citou, acaso todos falam em línguas? Isso aí exclui o todos falarem em línguas, no caso de receberem o Espírito. Porque todos recebem sim um dom, mas não todos o de línguas, não todos o do apostolado, não todos... Essa é uma pergunta interessante. Mas espera lá, mas tem mais uma coisa aqui, espera lá. Deixa eu responder uma por vez. Não, que eu ainda vou falar sobre algo que o pastor Marcos falou, que ele disse que o sinal é sim para os incrédulos que entram na igreja. O problema é que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 23 a 25... Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornando-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, quando ele fala sobre os sinais para incrédulos, ele não está falando dos sinais sinais evangelísticos para incrédulos que vêm, mas apontando para aquele juízo que viria. Vocês, judeus, receberam, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, pois Deus já tinha falado como ele ia agir. Entre outras coisas, ele traria uma nação
vocês ouviriam uma língua que vocês não entendem, essa nação acabaria com vocês, vocês seriam levados escravos. Foi exatamente o que Nabucodonosor fez no passado, foi o que a Síria fez com o Reino do Norte em 722, foi o que Tito fez no ano 70. Aí então está o cerne do sinal, e não o evangelismo, tanto que Paulo não deixa que isso aconteça. Ele fala, fale 2, estourando 3, e tendo quem interprete. Se não tem quem interprete, senta lá, fale, fique quieto, né, cale-se. Agora eu já não lembro a primeira pergunta. Começa pelo fim, então, pastor. Não, então... primeiro eu falei uma coisa errada no primeiro bloco, né? O avivamento pentecostal recomeça em 1901 e não em 1906. Mas em 6 começa o avivamento da Rua Azusa. Tem um livro muito interessante escrito por um jornalista, John Sherrill, e chama-se Eles Falam em Outras Línguas, né? Editora Betânia. Agora ele é da editora do Magnum Paganelli, até veio aqui no seu Arte Editorial. Né? Eu até indiquei esse livro para ele quando eu fiz uma pesquisa e fiz uma reportagem sobre o assunto, porque eu acho que ele faz um estudo bem esmiuçado sobre essa questão do falar em línguas. Na verdade, o que eu vejo muitas vezes acontecer é o seguinte: Deus usa a pessoa, né? O falar em línguas é um sinal, eu acho por isso que ele causa tanta polêmica, né? Muitas vezes. Agora, quando Paulo fala dessa forma, ele fala o que eu vejo muitas vezes na igreja acontecer, né? A pessoa, ela fala em línguas e a outra interpreta, né? Quando acontece isso, muitas vezes Deus dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, Deus revela o íntimo da pessoa, né? Tem pessoas que falam assim, puxa, parece que ele conhece a minha vida, ele falou algo que só eu sabia, ou algo que eu estava pensando, comigo já aconteceu isso. Mas isso não é profecia? No caso das línguas, nesse sentido, ela equivale à profecia. Mas então não é interpretação, então é um evento isolado da interpretação das línguas. Por quê? É o que você está falando, que a pessoa recebeu uma revelação de algo sobre a outra. Revelando, traduzindo o que a outra disse em outro idioma. Aí que está, a interpretação não é uma tradução literal. Então, mas aí você foge daquela questão de ter dito dos idiomas. Entendeu? Sendo idioma, a tradução não pode ser... A gente não traduz a Bíblia assim. Aliás, equipes de tradução da Bíblia passam anos discutindo versículo por versículo. Por quê? Porque a tradução tem que ser fiel. O dom de línguas ia ter uma tradução livre, aí o próprio dom perde o sentido. Por que o Espírito falaria algo e mandaria outro traduzir diferente? Aí não seria nem o Espírito falando, ali haveria uma bela de uma confusão. Mas é porque aí não é tradução, né? Por isso que eu falei, há 2 tipos de línguas. Há aquela língua que é uma língua humana, inclusive John Sherrill ele cita um caso muito, muito forte que aconteceu lá na Rua Azusa, né? De uma menina que está no culto, né? E entra um senhor assistindo o culto, e essa menina então é tomada por Deus e começa a falar uma língua desconhecida, né? Mas aquele homem baixa a cabeça e quando ela termina de falar, ele começa a chorar. Depois ele chega no pastor, chega na menina e fala o seguinte: olha, eu sou judeu, eu vim aqui a trabalho, vim com um outro nome inclusive, eu vim aqui para sondar esse fenômeno e para ridicularizar esse fenômeno, e Deus tomou essa menina e falou em hebraico, né, tudo sobre mim, quem eu era, o que eu vim fazer, né, e ninguém sabia, muito menos ela. Então eu reconheço que Deus está aqui, né? Isso é um caso. O outro caso é a interpretação. Às vezes a pessoa fala uma mensagem um pouco mais longa em línguas e a interpretação é curta. Porque a interpretação é você falar o quê? Dar o sentido daquela mensagem. Você não precisa falar palavra por palavra o que significa, né? Você está dando sentido. É uma língua? Eu creio que é uma língua. O próprio John Sherrill, ele estuda isso, ele leva para uma universidade, né, várias gravações de pessoas falando em língua. E os linguistas, então, eles vão estudar aquilo que está gravado ali. E qual que é o pensamento? Vão achar um monte de palavras desconexas, um monte de sons. Só que quando eles vão analisar a estrutura do que é falado, descobrem que ali há perguntas, há respostas, percebem que ali há verbos, percebem que ali há elementos na frase, né, que não é uma sentença desprovida de sentido, que alguma coisa ali significa. Agora, pastor Thomas Tronco, deixa eu apertar o senhor um pouquinho também, né?
Por que Deus daria dons temporários? Tirando a questão dos ministérios, né? O apostolado, por exemplo, né? Que é uma... Não pode tirar eles. Hã? Não pode tirar eles. Não pode tirar o quê? Não dá para falar assim, tirando eles. Não. Eles são um exemplo perfeito de que o dom depende do seu propósito. Ué, mas a igreja não continua presente? Continua. O apóstolo ainda. é para estabelecer a doutrina. Estabelecer Exatamente. a doutrina, começou a igreja, beleza. Acabou o propósito de novo dos apóstolos. O fruto deles é perene. E por que as línguas não podem continuar? Então, por causa disso, porque o que ela é, Era só para os judeus? Era um sinal para os judeus Só? incrédulos. Mas e que Deus usou a de igreja. Corinto era gentílica. Exatamente, mas tinha judeus por toda parte. O que Tiago fala no Concílio de Jerusalém, em Atos 15? Ele recomenda que a igreja não se torne judaica, né? Não precisa ser circuncidada, nenhum peso desse tipo pode ser colocado sobre ela, mas que ela deveria tomar certos cuidados para não ofender judeus que haviam por toda parte, porque em toda parte, em todo o mundo, Moisés tem sinagogas. Perfeito, mas deixa eu fazer uma pergunta mais específica. Além dessa questão, digamos, dessa ilação lógica, existe alguma passagem na Bíblia que diga, não, os dons são temporários, ou pelo menos alguns deles? Não, nenhuma passagem faz isso, mas não é necessário isso. Por exemplo, os apóstolos são contados em número de 12. No livro do Apocalipse, fala dos fundamentos ou das portas com o nome dos 12 apóstolos, não abrindo espaço para mais um. Aí fica aquele debate, né? É Matias ou é Paulo? E aí cada um tem a sua torcida própria. Na sua opinião, qual é? Mesmo assim, eu acho que é Paulo. Porque acho que é Paulo. Deixar Paulo de fora não, ser meio... porque o que aconteceu com Paulo foi um comissionamento do próprio Jesus. Sim. A igreja se reuniu e colocou Matias no lugar faltante ali, né, vago. Mas Paulo, não é isso que muda nada. Mas aí a gente percebe, não há aquele trecho de 1 Coríntios 13, quando fala que havendo línguas cessarão... Línguas cessarão, profecia... Essa passagem serve para defender o sensacionalismo? Não serve, mas dá uma pista. Ela não está tratando sobre isso. Algumas pessoas podem defender, porque o texto é vago, defender que cessarão no final dessa história, mas que o amor vai atravessar para a vida eterna. É que eu li uma vez um livro... Não parece ser essa preocupação, né? Mas eu li um livro da Imprensa Batista Regular que usava esse texto para dizer os dons cessaram. Então, mas ele é frágil para isso. Ele não está tratando disso. Ele não vislumbra esse assunto em então especial, agora eu vou enfiar a faca agora. Mano. Se os dons, como o dom de língua cessou no ano 70, como o senhor vem defendendo, tudo isso que a gente vê no fenômeno pentecostal é falso? Eu acho que, em parte, eu acho que isso aí é muito heterogêneo. O pastor acabou de falar de línguas que vêm espontaneamente vindas do Espírito. Uma grande maioria das pessoas fazem um uso ensinam o uso de sílabas. A sílaba que vem à mente, tem treino para isso, tem ensino. Então, é por isso que o negócio é abuso, né? Então, é por isso vai que é heterogêneo. Estranho agora. Então, eu acho que tem uma parcela por parte de pessoas mal intencionadas que usam isso com suas intenções, mas eu acho que isso é um fruto de um erro de interpretação de crentes sinceros, de crentes muito sinceros, dedicados a Deus, e que, por falta de uma compreensão correta do assunto, se deixam levar por emoções ou coisas desse tipo. Eu não tenho como avaliar todos os tipos de ocorrência. Então eu estou falando isso aqui de um modo geral. Mas o fenômeno pentecostal é universal. Não, que seja. Global, mundial, sei lá. O amor por um time também é. Pastor. Isso não quer dizer que o fanatismo de uns seja justificado por isso. Eu estou falando fanatismo do time de futebol. Então, eu acho que isso é fruto de um ensino que foi construído em bases que desconsideram os 20 séculos, pelo menos 19 séculos da história da igreja, o ensino dos pais da igreja, o ensino bíblico sobre isso. Então desconsideram isso, e não com má intenção,
bem intencionado e feito com sinceridade. Mas ainda assim, é um zelo sem entendimento, como que Paulo diz. Então, pode comentar, pastor. Não vejo isso como mau caratismo, se bem que eu acho que tem também, né? Isso a gente vê, né? Na tradicional também. Mas eu estou falando, sim, sem dúvida. Eu já participei uma vez de uma reunião, né? Não vou citar a igreja, né? Mas é que eles ensinavam a falar em línguas, ensinavam. Sério? Na verdade, isso é o que a gente mais vê. Não é o que a gente mais vê. O que eu mais vi, o que eu mais tive contato foi com isso. Tanto que eu fiquei surpreso do pastor Marcos Stefano aí falar que as línguas são idiomas humanos. É a primeira vez que eu vejo o pentecostal falando isso. A gente defende esse. Eu só conheço tradicionais, com base na própria palavra grega, glossa e dialectos. Tá. E com o fato de pessoas de todas aquelas regiões de Atos 2, citados ali como visitantes, falando, olha, eles estão falando... Como é que esses galileus simples estão falando isso na nossa língua materna? Muito bem. Pode falar, pastor Marcos. Então, eu acredito que, primeiramente, com relação aos dons, né, não são apenas 12 os apóstolos bíblicos, né, tanto que aqui, em Atos capítulo 14, né, ele fala o seguinte... quando os apóstolos Barnabé e Paulo, então quer dizer, não são apenas os 12, não é que a gente considere que Paulo entrou ali junto, só que já tem mais um, Barnabé. Já tem vários. Né? Então, aí quando ele fala ele está falando da doutrina dos 12, né? Doutrina dos apóstolos. Os 12 tiveram um papel os 12 fundamentos único. Lá de Apocalipse. E eles eram mais apóstolos do que esses supostos outros? Porque aí Barnabé está sendo citado em parceria com Paulo. Então ele está recebendo... Tiago, ele é tratado com respeito. Na verdade, em certo momento, ele parece ter mais influência que os próprios apóstolos. Sim. Em Atos 15, por exemplo. Ou quando Pedro fica temeroso porque os da parte de Tiago chegam onde ele estava com os gentios e ele para de comer. Então, mas deixa os apóstolos de lá. Vamos falar das línguas. De qualquer forma, isso não valida os milhares de apóstolos. É que se a gente... Não, tudo bem, mas o que o pastor Márcio está invocando é o seguinte, já fizeram isso, pega o Novo Testamento e começa a contar, fazer lista de apóstolos, vai dar um número considerável, maior do que 12, vai mesmo, a Bíblia chama de apóstolos, até o Júnia, que tem gente que acha que era uma mulher, não é Romanos. Isso? Um nome difícil? É um nome difícil, e Romanos 16, né? Romanos 16 menciona a Júnia como apóstolo, ou apóstola, porque dizem que é um nome feminino, enfim... Mas a Bíblia é clara, muito clara, nesse caso o pastor Thomas tem toda a razão, quando fala em doutrina dos apóstolos, é aquela doutrina do grupo escolhido por Jesus e ponto final. Os 12 são que andaram com os 12, que são os que dão nome aos fundamentos da Nova Jerusalém. Apocalipse fecha um grupo. Fecha um grupo que... Então não deveríamos usar o nome apóstolo hoje? Beleza, isso é outro tema que a gente já fez aqui, inclusive e a gente pode repetir. O próprio Paulo, ele quando foi... verificar se o que ele estava pregando estava de acordo, ele vai até eles, né? Exatamente. Mas vamos falar dos dons, pastor. Então, em relação às línguas, o que eu vejo é que as línguas, elas são sim uma manifestação para os nossos dias, né? Elas existem sim e é uma linguagem sobrenatural, na verdade, dada principalmente para oração, né? Mas por isso que... em que... Mas com base em que essa língua sobrenatural? 1 Coríntios capítulo 14, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende. Não, então ninguém o entende porque ele falava em outro idioma. Não, se fosse assim ele falaria... Essa é a questão. Aí está falando do uso sem interpretação. Sim, então ele está falando num outro idioma, ninguém está entendendo. Se não tem interpretação... baixa a bola aí, fala com Deus, fica exato, então, mas isso não muda a questão de ser línguas humanas. Não, pastor. Por quê? Porque onde é que tem na Bíblia língua que não seja humana? Fala que ninguém o entende. Não, ninguém o entende. Se eu falar aqui japonês, eu não sei japonês. Mas ninguém aqui vai entender. Ele entende, olha lá, tem um câmera japonês aqui. Eu não ganho, não. Então, mas essa é a questão. E tem telespectador que vai entender. A questão é que necessitava interpretação. Se alguém interpretasse, teria alguém que entende. Aí pode falar. Mas se alguém entendesse, Paulo não usaria dessa forma, não faria dessa forma. Mas ele fala isso junto com a interpretação. Mas não usa a palavra mistério aí?
em espírito fala de mistérios? Mas pelo Espírito fala mistérios. Não, esse mistério é o conteúdo, não é uma fala misteriosa, não é uma língua misteriosa, é um conteúdo, é igual quando a Bíblia fala que os mistérios do passado foram agora no Novo Testamento revelados. Mas por que então ele mistério? fala Ninguém do ensino de Deus. Não é por causa disso. É porque não havia revelação suficiente até então, e agora estava sendo revelado, por exemplo, a expansão do Evangelho para os gentios. Esse é o mistério outrora oculto, agora revelado. Não tinha a ver com a forma como ele era entregue, mas o conteúdo dele. Então ele falava num outro idioma, algo que Deus falava assim como falavam os profetas. O negócio é que os profetas eram compreendidos e quem falava em línguas só compreendido se tivesse. Mas eu queria que o irmão, tudo bem, o telespectador é que vai julgar. Agora, queria que o pastor Marcos chegasse ao cerne da discussão, antes de a gente terminar esse bloco, que é a fala do pastor Thomas em relação a... Bom, se os dons cessaram, então o que a gente tem visto é uma influência que se espalha igual a de algo risada. Que se tornou uma linha doutrinária. Né? Enfim, e que é resultado da própria emoção da pessoa. Eu conheci uma vez um autor de um livro e ele tinha sido evangélico, ele conta que ele falava em línguas, depois ele escreveu um livro, A Língua dos Anjos, na qual ele defende que é apenas psicológico. Realmente, eu já vi o caso de uma igreja que eles ensinavam a falar, mas isso foi uma vez, um caso. Todos os demais casos, eu vejo uma coisa natural, em que a pessoa não aprende o que fala, pelo contrário, a pessoa fala coisas realmente que ela não entende. Isso, os dons espirituais, não cessaram. Por quê? Paulo fala assim: parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Então, se isso já foi extinto, nós temos que entender que o que é completo já veio. E o que é completo não veio, ele vai vir com a volta de Jesus, claro, quando seremos transformados. Então é impossível você falar que já foi abolido, ou não existe mais, ou não é para os nossos tempos, porque senão nós temos que considerar que Jesus já veio, Jesus não veio ainda. Agora, pastor, já que eu apertei bastante o pastor Thomas, eu tenho que apertar o senhor também. Na essência, qual seria a utilidade do dom de línguas? Partindo da sua visão de que o dom continua vigente e tal, que vantagem o dom de línguas traz para o corpo de Cristo? Sem a interpretação, que aí não vale, né? Então, o dom de línguas é uma forma da pessoa se edificar. Então, no momento que ela está falando em línguas, está falando com Deus, e o espírito dela está se edificando, se alegrando, né, se levantando espiritualmente. Isso é uma realidade. Isso é místico, não é? Não é místico, é sobrenatural. Qual a diferença? Místico você tem uma conotação mais em termos de magia, e não é isso que acontece. É algo realmente, um fenômeno sobrenatural, né? É uma edificação que há no espírito da pessoa, no ânimo da pessoa. Isso é uma coisa real. Mesmo que ela não entenda nada? Mesmo que ela não entenda, ela sabe que ela não está falando aquela palavra, ela não está falando aquelas frases, né? Quem está movendo ela a falar é o Espírito de Deus no espírito dela. E ela não tem ideia do que está falando? Não tem ideia. Agora, por isso que Paulo fala, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Por que então, pastor, antes de a gente fechar o bloco e ir para o intervalo, o senhor, obviamente, já se deparou com pessoas que oram em línguas, mas que têm dúvidas se não é o diabo que está usando elas. Por que isso acontece? O problema é o seguinte, o fenômeno de línguas, né, eu sempre falo isso, assim como existe o que é de Deus, existe também no centro de macumba ou então em terreiros também o que não é de Deus. Então muitas pessoas que já tiveram outras experiências lá fora, elas temem isso. O fato de ser algo desconhecido do falante dá mais sustentação ainda para que a pessoa tenha medo. Porém, Jesus dá uma palavra bem clara. Ele fala assim, se vós que sabeis dar... Vós que sois maus, sabeis dar algo bom para os seus filhos quando eles vos pedem, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então isso é uma promessa
muito franca de Jesus. Por outro lado, eu acho que o outro problema está na falta de substância ou de embasamento na palavra de Deus. Quando a pessoa ela tem conhecimento da palavra, ela está firme na palavra de Deus, ela automaticamente conhece o que a Bíblia fala sobre o fenômeno dos dons espirituais, ela tem segurança. O problema é que muita gente troca a segurança da palavra, muitas vezes, pelas sensações. E esse é o problema. Eu acho que qualquer manifestação ela tem que estar embasada na palavra. Hoje, no meio pentecostal, muitas igrejas têm deixado de lado a palavra e têm preferido apenas manifestações. E isso é um problema para a igreja. A igreja precisa voltar à palavra, precisa se escudar na palavra. Para quê? Para que as pessoas tenham consciência, né? Paulo ele bate muito nessa tecla, né? Quando a pessoa fala em línguas, o espírito dela é edificado, mas a mente fica ociosa. Quando ela interpreta, né, aí sim ela recebe na mente dela a interpretação, o sentido daquela palavra. Então isso nós temos que buscar, porque as coisas de Deus não são ilógicas ou irracionais, elas são racionais e lógicas. Tirando esse lado das línguas aí, porque... Mas existe uma lógica. Qual a lógica, pastor? A lógica a mente fica infrutífera, a palavra que ele usa. Paulo fala. É um dom de Deus que edifica o espírito da pessoa. Então. Essa é a lógica. O que é isso? Edificar o espírito e não a pessoa. A gente vai... são compartimentos. O que é meu espírito edificado e minha mente e eu? Né? Eu não sou só mente. Eu sou corpo e alma. Entendeu? Como que edifica uma parte, eu não sei. Mas vamos tratar disso no próximo bloco, que eu estourei o tempo aqui. Já a gente volta. Vamos lá. Muito bem, estamos voltando com o programa Vejam Só, aliás, convidando você a nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Use a internet, tem tanto o site vejamsó.com.br quanto o Facebook, né? Nós estamos lá no /programa Vejam Só e também tem o Twitter, @programa Vejam Só. Aliás, nessas duas redes sociais, quem acompanhar o Vejam Só por elas, tem acesso a informações de bastidores, né? Conversa com a produção e você pode sugerir temas, assuntos, convidados que você gostaria de ver no Vejam Só. Se a tua sugestão for pautada, você ganha um presente, sem sorteio, sem nada, tá? E por falar em ganhar, participando do programa pela enquete do site vejamsó.com.br, vai lá, vota na enquete, você concorre ao kit Jô Rezende. O sorteio é amanhã, se você votar hoje, fica concorrendo, tá? Jô Rezende, diga! Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Vai de metrô, pertinho da estação Ana Rosa do metrô, e o telefone da Jô para você marcar o horário é 5083-2549 em São Paulo. Muito bem. O pastor Cleverson Pereira do Vale, que é da Igreja Batista lá de Arthur Nogueira, diz: entendo que não, os dons foram dados para a edificação da igreja, não para se exibir.
Ricardo Alexandre Faria, de Camaçari, na Bahia, diz: boa noite, pastor Heber e convidados, paz e graça. Não, definitivamente não. O que vemos, e já faz muito tempo, é que algumas igrejas, mesmo com boas intenções, desvirtuam essa questão. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 14:3, quem fala em línguas edifique-se a si mesmo, mas é necessário que alguém as interprete. Acredito que o dom de línguas estranhas é para os dias atuais, sim, mas não da maneira como vemos por aí. Em alguns lugares onde pessoas ficam rodando, rolando no chão, uivando, grunhindo e emitindo os mais variados sons como bichos, correndo dentro das igrejas. Isso são coisas que eu já vi com meus próprios olhos. Não creio que isso seja relacionado com o dom maravilhoso de línguas. Mas não é mesmo, né, pastor? Não, são outras manifestações. Só em relação à edificação que a gente estava tratando no último bloco, né? O que é edificação? Realmente, você não edifica só uma parte da pessoa. Quando você fala em edificar no espírito, é você receber o quê? Força, fortaleza, encorajamento, né? Isso é como se fosse uma espécie de uma vitamina espiritual que você recebe. Mas esse é um ministério à parte do Espírito. O Espírito é nosso guia, nosso consolador. Mas Paulo fala aqui, a gente vive isso... E quem não tem o dom de línguas não recebe essa força? Não recebe consolo, não recebe encorajamento? Recebe, mas não dessa maneira. Não? Dessa maneira, quem tem o dom recebe desta maneira. O pastor David Wilkerson... Mas você não falou que todo mundo que é batizado com o Espírito tem que falar em línguas? Nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Uma coisa é eu falar em línguas enquanto sinal. Outra coisa é eu falar em línguas enquanto dom. Mas então tem dois. Existem duas formas. Mas aí já pula... Agora, já ouvi falar só terminando, transcende o pastor David Wilkerson, no seu livro A Cruz e o Punhal, ele explica que quando ele atravessava de balsa em direção à cidade de Nova York para poder fazer o ministério dele, para poder evangelizar, né, os jovens viciados e pregar o evangelho, ele demorava 40 minutos no seu percurso. Então, invariavelmente, ele orava a Deus e ali deixava Deus tomar ele e falava em línguas. Quando ele chegava no fim do seu percurso, desembarcava da balsa, ele tinha aquele encorajamento, aquela força, né, aquele ânimo. E é justamente o que Paulo está falando aqui. Agora, esse é o dom. Esse é o dom de falar em línguas. Esse é o dom. Então, no fundo, o dom serve para o indivíduo ser fortalecido espiritualmente de uma maneira sobrenatural, né? Para não usar o termo místico, que realmente sobrenatural é místico tem esse sentido. Tem também, né? Tem. Agora, se ele tiver o dom de interpretar, a interpretação vai dizer o quê? Normalmente essas línguas trazem que mensagem? Então elas servem para edificar, exortar e consolar principalmente. Isso é profecia. Né? Mas nesse sentido as línguas também têm essa finalidade. Então, essa é a minha grande dúvida. O pastor Thomas pode me ajudar aqui. Não é verdade, pastor, que a Bíblia fala assim, vamos recuar no tempo lá dos apóstolos, já que o senhor é sensacionista. Então, lá no tempo dos apóstolos, quando alguém falava em línguas, estava edificando-se a si mesmo, falando das grandezas de Deus. Quando vem a profecia é para exortar, né? Consolar e edificar. Não né? só para prever o futuro, como muitos pensam. Não tem nada a ver com... Exatamente. Então, não são coisas diferentes? São sim. E tem mais, essa ideia das línguas como sinal do Espírito Santo, da espiritualidade, não procede, porque o fuá que estava na igreja de Corinto é porque quem falava em línguas não é porque era espiritual, é porque não era, e ficava se vangloriando. Aí o outro ficava, que não falava em línguas, ficava invejando. E aí Paulo fala para todos, eu estou tendo que de novo falar em 1 Coríntios 3, né? Eu estou tendo de novo que falar para vocês, não como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Então não procede essa ideia de uma espiritualidade, de um consolo, de um crescimento, de uma edificação, com as línguas sendo portadas, às vezes com pessoas que estão fazendo ao contrário, estão destruindo os irmãos, desanimando eles. E, na verdade, se a gente olhar para Atos, a gente vai ver exatamente o oposto, a gente vai ver o exemplo do que eu falei como sinal. Quando a igreja a primeira vez falou em línguas, aí os ouvintes ficaram surpresos com aquilo,
E aí alguém propôs que era alguma pinga que eles tinham tomado. Seria bom saber qual é, né? Você viaja para fora, toma uma lá. Aí Pedro fala, ó, são 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui. O que está acontecendo é o Espírito Santo. Ele começa a evangelizar e falar assim, ó, vocês, sabe esse Jesus aí, vocês mataram. E ele traz a mensagem de juízo. O sinal para os incrédulos, a mensagem de juízo. O que redunda nisso? Aí o versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmão? Mas e na casa de Cornélio? Que acontece exatamente igual o Pentecostes, até para surpresa de Pedro, né? E lá eram homens justos que pediram para ouvir a pregação. Não, justos, seguidores, quer dizer assim, homens que estavam se aproximando do judaísmo, sim, buscando a Deus. Mas ali, pela fé, eles creram e Deus quis que nesses primeiros grupos, o grupo todo falasse em línguas para marcar essa descida do Espírito Santo. Isso depois cessa. Mas o problema é que na Bíblia não existe nenhuma passagem que mostre esse fim, essa cessação. Não. Esse negócio de grupos recebendo o Espírito e falando. Já eram crentes, já eram seguidores de Jesus, aqueles judeus, aqueles 120 no templo. O que aconteceu foi a promessa da vinda do Espírito Santo. E aí, então, eles falaram em línguas. Sim. Não é o caso de alguém crer e aí falar em línguas. Ou pior... Na casa de Cornélio foi. Ou pior... crer e depois o que se ensina a respeito do Espírito Santo é um batismo com o Espírito que vem de um crescimento e aí vem depois. A segunda bênção. Exatamente, mas que segunda bênção se eles acabaram de ouvir a mensagem do Evangelho, creram e falaram em línguas. Às vezes então não acontece. É o mesmo evento. Entendeu? O senhor entende que é a segunda bênção? Eu entendo, porque você vê, uma coisa é o batismo nas águas, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Você crê que há crente salvo que não tem o Espírito Santo? Não, todos têm o Espírito Santo, né? Como diz João. E o que né? é então o batismo? O batismo é o revestimento de poder. Você é empoderado. Mais clássica do pentecostalismo. Né? Então, o revestimento de poder para você Mas poder... alguém que recebe esse revestimento de poder pode ser carnal? Como aqueles de Corinto? Pode, porque o dom é uma graça de Deus. Você falou que ele vem para edificar. Aqui não veio para edificar. Não, o dom aqui foi. Eles é que não se edificaram. Então, exatamente, mas essa é a questão. O Espírito Santo fez a parte dele. Deus estava sinalizando o juízo e não edificando vidas. Não, a edificação vinha com a interpretação e a sujeição ao ensino. O juízo que o irmão citou, eu vejo assim, é a pregação que Pedro faz. Pedro faz uma pregação, mas ele faz totalmente consciente. A língua que eles estavam falando, eles estavam falando das maravilhas de Deus, exaltando a Deus. Estou falando do pano de fundo do dom de línguas. O dom de línguas apontou algo para eles que eles não sabiam o que era. O que significa isso? Aí Pedro avisou. Pedro traz a pregação. Pedro avisou. E a pregação, ele coloca o juízo ali. Então vamos sair fora de Jerusalém. Quando Paulo encontra aqueles irmãos lá em Éfeso, e fica meio desconfiado sobre a salvação deles, né? E aí começa uma sabatina, né? Mas e o Espírito Santo? Que Espírito Santo? O que é isso? Aí ele prega e eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Esses parecem ser os eventos marcantes em certos grupos, em certos locais. Mas qual que é o juízo que está ligado aí? Não, então... A mensagem traz o juízo. Nesse caso, ela veio também junto para mostrar a vinda do Espírito Santo. Não entendi. A vinda do Espírito Santo. Para eles perceberem que receberam o Espírito Santo. Então é sinal do Espírito Santo, pastor. Mas nesse caso, esse evento de um grupo recebendo o Espírito, falando, esses são alguns eventos da formação da igreja. A partir de então, todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. E não há uma sequência, eu creio e vou falar em línguas. Isso nem os pentecostais defendem isso. Agora, não, é verdade. Agora tem uma coisa. Pedro, por exemplo, só para se ficar no caso dele, né? Lá em João capítulo 20, Jesus aparece e ele sopra, né? Recebeu o Espírito Santo. No entanto, lá em Atos capítulo 2, há uma outra experiência na qual o Espírito Santo é derramado sobre eles e são revestidos de poder.
né? Então são experiências diferentes. Para você crer, você tem que ter o Espírito Santo. Isso, né? E isso é fundamental. Agora, o que é o dom do Espírito Santo, ou os dons que o Espírito Santo traz? São graças, são dádivas que Deus dá. Essa é a confusão com a plenitude do Espírito Santo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, se deixar guiar pelo Espírito Santo. É aqui que há uma confusão de termos. Se deixar guiar, eu creio assim, todos que têm o Espírito Santo, eles ouvem a voz de Deus, né? Outra coisa é a pessoa, né, aí eu já creio que a plenitude é o batismo com o Espírito Santo, né, ou decorre a partir dali, e a pessoa então recebe a partir disso os dons espirituais, né? E se não receber? E se não receber os dons? Porque ele não o que crê, você chama de dons espirituais? O dom de línguas. Por exemplo, numa igreja batista, aqui está a pergunta. Se isso aqui é uma parte tão importante da vida da igreja, e a igreja é graça de Deus, é dom, não é por mérito, não é porque um busca de um jeito, outro busca de outro. E entendendo que assim como na igreja pentecostal há homens tremendamente sérios, consagrados a Deus, assim também na igreja batista, na igreja presbiteriana. Por que essa diversificação da aparição de dons, não distinguindo a igreja de Cristo do mundo, mas distinguindo denominações dentro do cristianismo? Eu acho que tudo que nós temos que fazer pela fé. A Bíblia ensina isso. O que não vem da fé é pecado. Mas é dom, não depende da fé. Então, mas o que acontece? Se a pessoa não crê, a pessoa não aceita, né? Ela pode fechar as portas para aquilo também. Então, mas a Bíblia diz que o Espírito abre essas portas. Aliás, para a nossa conversão, ele precisou abrir todas as portas. Ele teve que convencer do pecado, do juízo e da justiça. Olha Paulo não tinha portas fechadas, tinha tranca em todas as portas. O Espírito vem e o chama. Então isso deveria acontecer também no dom do Espírito Santo. O que mostra que essa às vezes acontece, esquizofrenia da igreja, né, tendo um caráter pentecostal e um caráter tradicional. Histórico, como histórico, a gente precisa reconhecer que isso acontece. Não, então. Qual a igreja batista ou presbiteriana ou histórica que nunca teve, ao longo do seu curso, irmãos ou irmãs que, de repente, pastor, fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho 23 anos, 24 de vida, é muito comum. Tanto que a renovação na igreja batista... Aí acaba saindo da igreja, vira a igreja renovada. A renovação na igreja batista, né, aconteceu nos anos 60, na igreja presbiteriana também aconteceu isso, devido ao quê? A muitas pessoas receberem. Eu conheço tenho muitos amigos, né, crentes tradicionais, e eles são batizados com o Espírito Santo 19 séculos de história do cristianismo. Aí isso é outra história, né? Entendeu? Os únicos pontos... Então, mas é a nossa história, é a história da igreja. Ou Deus esqueceu... Mas em você faz um estudo, em todos os séculos você encontra testemunhos de pessoas que tinham dons, então, por exemplo, de línguas. lá na igreja primitiva, na igreja dos pais, os exemplos que tinha em movimentos heréticos, como, por exemplo, o montanismo. Então, fica difícil, fica duro de engolir isso aí, não sendo um gosto doutrinário, mas sendo uma atuação soberana e espiritual de Deus, dá um segmento e não a outro. A verdade é a seguinte, agora nós estamos discutindo experiências na história. Então, e não adianta discutir experiências, porque experiências também falam em outros. Exatamente. Vamos de gente que falou em línguas e outra pessoa entendeu, uma pessoa da África, um pastor da África que estava no país e ouviu, e aí ele ficou assim, foi contar para a mulher o que era, ela não acreditou, ele falou, eu nem posso dizer tamanhas blasfêmias. E aí, a gente não tem dúvida do que seja, não estou dizendo que todos são assim, mas experiências são coisas... É difícil a gente estabelecer doutrina em cima de experiência. Mas fala, pastor, depois eu vou chamar o povo e fala. Paulo realmente, ele pega e ele sistematiza essas experiências. Aí que tá. E ele dá uma orientação em relação a essas experiências. Eu creio que é possível fazer isso. Agora, eu vejo que o dom de línguas... ele é dado para que a pessoa ela possa realmente se chegar mais a Deus. Agora tem uma coisa, não é só os pentecostais, é a todos, a quem crê. É um dom. Eu acho que o problema é o abuso que as pessoas fazem do dom. E não é salvação. E muito pelo contrário, não é porque a pessoa fala em línguas que ela é mais espiritual. Né? Aqui em Corinto, o que nós encontramos? Pessoas que, por falar em línguas, se tornam arrogantes, né? Como falou o irmão, comentou aqui, exibicionistas.
né? Então, Jesus mesmo fala, né? Naquele último dia chegarão até mim e falarão: nós não fizemos isto em teu nome, não fizemos aquilo, proezas. E eu olharei para eles e falarei para eles: retirai-vos da minha presença, porque eu jamais os conheci, vocês que praticam a iniquidade, né? Então, não é isto que vai salvar, né? A gente vai ouvir, antes do fim do bloco, né, as entrevistas que a repórter fez com pessoas, pastores ou não, a respeito do tema de hoje. Vejam só. O dom de línguas tem sido usado de forma como a Bíblia ensina, da forma como ela ensina as pessoas para usar? Eu acredito que nem todos usam da forma correta. Tem gente que usa de si mesmo, né? O que a gente tem visto muito, é muitas pessoas usando de si mesmo. Eu acho que não. Porque a palavra diz que o dom de línguas que Deus dá é para edificação própria. E muitas das vezes nós vemos pessoas falando em línguas sem edificar o próximo. Porque o próximo que está olhando, ele não sabe o que a pessoa está falando. A edificação é para a pessoa, certo? Então, por esse motivo, eu acho que não tem sido usado de uma forma correta. Eu vejo, ao meu ver, que nesse contexto é aplicado de forma errada. Mas quando a pessoa está sozinha, naqueles 15 minutos diários, naquela oração básica que ele faz com Deus, o momento dele com Deus, eu acho que é importante fazer. Bom, eu acho que para quem usar tem que ter a presença do Espírito Santo. Nem todo mundo que pode sair utilizando. Olha, pelas revelações que eu tenho, existe o dom de línguas, que está na Bíblia. Mas existe muita gente que está também como que imitando um pouco o dom de línguas. Eu já percebi isso em algumas ocasiões, que existem pessoas que imitam um pouco o dom de línguas. Agora, quem sabe somente a verdade é somente Deus. Augusto Carlos, ele mora no Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, em Viana. Ele diz: não, temos visto em geral o uso de línguas mais como um show à parte do que um dom para a edificação da igreja e para a proclamação do evangelho. Também temos que nos aperceber para as línguas usadas hoje, pois se pegarmos como primícia a manifestação em Atos 2, veremos que há uma grande distorção desse dom. E quando Paulo fala sobre esse dom em 1 Coríntios 12 e 14, ele está corrigindo o mau uso do dom. Mande um abraço para a Igreja Batista Nova Vida em Universal, que é o município de Viana, Espírito Santo, e ore pelos nossos estados, estamos sendo castigados pelas chuvas. De fato, né? Tem havido aí vamos orar pelos irmãos. E é interessante, né, que o Nordeste enfrenta a maior seca dos últimos 60 anos e o Sudeste, chuvas destruidoras. É impressionante. Adonias, de Santo André, no ABC Paulista. Nem todos os pretensos dons de línguas são de origem divina. O verdadeiro dom de línguas é concedido pelo Espírito Santo, não para exaltação pessoal do indivíduo diante da comunidade, mas para suprir uma necessidade existente. O recebimento desse dom leva a pessoa a falar em uma genuína língua de nação, até então desconhecida para ela, sempre com um propósito evangelístico. Kélia da Silva Santos, de Guarulhos, em São Paulo. As línguas estranhas das denominações pentecostais não são usadas da forma como a Bíblia ensina, porque elas não são bíblicas. O livro de Atos é claro em descrever o dom de línguas como uma capacidade dada por Deus de falar um idioma diferente para o anúncio do Evangelho. O Silvio da Silva, de Guarulhos, também de Guarulhos. As línguas estranhas presentes... Não, é a mesma mensagem. Clarice, de Quarta-mão, na Bahia. Entendo que o Espírito Santo que guiou as mãos de São Paulo, escrevendo suas epístolas, é o mesmo do crente comum, falando línguas dentro ou fora da igreja. Na Bíblia, 1 Coríntios 14, 19, num testemunho pessoal, Paulo diz que ele preferia falar 5 palavras de ensino do que falar 10.000 em línguas. Ele conhecia sua missão e tinha motivos para isso: divulgar o evangelho e não causar escândalo. Hoje, pelo menos no Brasil, ninguém, ao deparar-se com um cristão falando em línguas, vai achar que está bêbado ou louco. Mesmo sabendo que o Espírito está sujeito ao profeta, entendo que, salvo em situações muito específicas, a manifestação dos dons não deva ser coibida, pois se vem de Deus, jamais estará contrariando a Bíblia. Nós temos tempo? Acabou? Rapidinho, pastor Marcos, lá na Igreja Universal Assembleia dos Santos, durante o culto as pessoas falam em línguas ou só em particular? Não, também durante o culto. O que nós sempre temos instruído e orientado é para que, quando
estiver no momento de culto, cantando, ou então no momento de adoração a Deus, que se houver um intérprete ou elas tiverem o dom de interpretação, elas possam falar mais alto e aí entregar a interpretação. Se não houver, elas devem falar baixo, só entre elas e Deus ali no canto. Pastor Thomas Tronco, se lá numa reunião de oração lá da Igreja Batista Redenção em Atibaia, alguém começar a orar em língua, o senhor manda ela ficar quieta? Não, eu vou seguir, apesar da convicção, né? Convicção ela não tem, esse não é um ponto com prego, né? Como outro, sobre como a salvação pela fé. Então eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou perguntar, alguém está compreendendo? Não. Então, irmão, por favor, se sente. Tá bom. Mas, como eu disse, quase 24 anos de vida cristã, eu nunca vi alguém falar isso. Na Igreja Batista. Mas o senhor já foi em outras reuniões? Também não, não. Nunca vi também. Já fui em outras, mas também não vi isso. O que eu vejo são aquelas coisas, exatamente o que até os pentecostais acabam por criticar sobre a alcunha de abuso, né? As palavras repetidas, palavras, é um dom de línguas falso aí, que tem assim umas 20 palavras no vocabulário somente. 20 é muito. E cada palavra com umas 8 ou 10 letras só. O L é muito bom, o X, né? Então a pessoa gosta dessa. Agora é questão de experiência, né? O pastor nunca teve essa experiência, mas eu já fui tradicional. E já olhei assim para uma pessoa falando em línguas a ponto de arregalar os olhos. Até o momento em que eu vi esse versículo, ninguém o entende. Ele fala com Deus e fala mistérios. Aquilo ali abriu os meus olhos para ver que realmente é uma coisa entre o homem e Deus. Agora, já vi também casos de interpretação, Deus usando a pessoa e falando para outra exatamente o que ela estava pensando, tocando o coração dela, fazendo ela chorar. Então, né, a gente aí percebe como Deus é maravilhoso e como realmente Ele usa para transformar vidas. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas o pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção, lá em Atibaia, e o pastor Marcos Stefano Couto, da Igreja Universal Assembleia dos Santos, aqui de São Paulo, continuam à sua disposição para, em bom português, responder às suas mensagens enviadas por e-mail. O contato deles está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Inclusive, eles aceitam oferta e convites para pregar também, tá bom? É só mandar. Vamos ver quem vai ganhar a camiseta da grade. Quem é? Raimundo Filho de Quixadá, lá no Ceará. Parabéns, Raimundo. Tem a grade aí, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.